Muito boa noite. Estou aqui mais uma vez com o Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com uma convidada muito especial, que são expert, né, em suas áreas de atuação, para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui nesta noite doutora Fernanda Cautela, ela que é uma profissional que une técnica, precisão e sensibilidade, é odontóloga, ortodontista, especialista em harmonização orofacial e atualmente se especializa em cirurgia bucomaxilofacial e cirurgias da face. Uma trajetória brilhante que inspira muitas profissionais da saúde e da estética. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Boa noite. A honra é minha, é um privilégio poder estar Que aqui agradeça. junto com você, com a sua equipe, sendo tão bem recebida. Que bom. E eu espero poder contribuir um pouquinho aqui com a Bem-vinda minha à nossa casa. trajetória. Vai vir aqui muitas vezes. Sim. Doutora Fernanda Cautela, você é de Cuiabá? Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você veio parar aqui, se você não é daqui. Não, não sou de Ah, Cuiabá. uhum. Eu sou de São Paulo, litoral de São Paulo, na verdade. Ah, também sou paulista, sou do ABC Paulista, Santo André. Ah, eu já morei em Santo André Ah, também, mas ah, eu sou do litoral. sim. Na verdade, eu nasci em Santo André, mas eu só nasci em Santo André, fui para o Uhum. litoral, Onde você nasceu, em Santo André? Utinga. Eu nasci na Beneficência Portuguesa? Foi. Foi na É, Beneficência? Foi. Aham. Eu nasci em Utinga, aí fui para Itanhaém, que é uma Uhum. cidade litorânea, Sim. e na época de faculdade fui para Santos e depois da formação, Santo André. Uhum. Depois de Santo André, eu tive uma passeadinha aí em Goiânia. Fiquei por volta de 9 anos, 8 a 9 anos em Goiânia e vai fazer 2 anos agora que eu tô aqui em Cuiabá. Que bênção. Veio acompanhando o esposo, Sim, que tem empresa aqui também. sim. A primeira mudança que a gente fez de Santo André Goiânia, para né? Goiânia Uhum. foi por uma transferência na época de trabalho dele, né? Ele foi Uhum. transferido para lá. E depois acabou que abriu uma empresa aqui em Cuiabá, Uhum. conseguiu conciliar um bom tempo, mas os últimos meses que ele ficou aqui sozinho e eu em Goiânia, a gente tomou a decisão de vir a família toda e agora eu tô aqui. Que bênção, muito bem-vinda. Muito Muito bom ter um obrigada. profissional do seu gabarito aqui. Já são quantos anos de formada? Quantos anos de atuação, doutora? Eu tô formada há 19 anos Uhum. e uma trajetória um pouquinho longa, né? Uhum. 19 Muito anos experiente. se especializando, buscando Uhum. bastante conhecimento ao decorrer desses anos todos. E quando e por que você escolheu odontologia, doutora? Então, Paula, quando a gente, hoje, atualmente, com os meus filhos adolescentes, a gente escuta muito falar em teste vocacional, a gente escuta falar muito na mídia até, né, de profissões. Naquela Uhum. época, eu não tinha acesso nem a faculdades, na verdade, Sim, né? sim. Eu vim de uma família muito simples e eu não tinha nenhuma perspecção de fazer uma faculdade. E tudo nasceu de uma forma, assim, bem inusitada. Uhum. O meu primeiro contato com consultório odontológico, eu passei por uma consulta onde o profissional não foi tão acolhedor Olha só, comigo. uma péssima experiência. Sim, e nessa consulta, minha mãe um pouco mais rígida, né? E eu meio preocupada como seria depois. Sim. Eu projetei ali, foi onde eu falo que nasceu aquela sementezinha de vontade de ser uma profissional, mas pelo acolhimento Olha que mesmo. legal, uma dor, uma Sim, frustração te levou a aquela minha escolher. dor, ela causou aquela vontade Que de bênção. ser uma profissional da área para que outras pessoas, outras crianças não passassem por aquilo que eu estava passando. Então, ali eu imaginei que eu pudesse vir transformar vidas e não Uhum. esperava, na verdade, que a odontologia ia transformar a minha, né? Mas foi naquele dia, eu lembro claramente, eu era uma paciente bem custosa, na Aham. verdade. Eu lembro de correr Amo. até dele, ele tentando me pegar, Meu Deus. mas faltou um pouquinho de empatia da parte dele, ou preparo, não sei, mas foi ali Com que eu certeza. decidi ser dentista. Como que foi sua jornada, doutora Fernanda, na faculdade e nos primeiros atendimentos? Então.
Eu acho que como em todas as áreas, né, é sempre um pouquinho, difícil o início mesmo, né, uma Uhum, jornada mais exaustiva, mais cansativa, principalmente quando se tudo é novo, uhum. né, mas, além das provas que me chamavam muito a atenção, que eram muito difíceis, eu entrei na faculdade sem saber nem quais eram as disciplinas que eu ia cursar. Eu Sim. simplesmente queria ser dentista, eu Uhum, não sabia qual era o processo. Minha sim. primeira aula de anatomia foi um desafio, saber que eu ia lidar ali com um cadáver. Aham. Então, assim, foi muito desafiador, mas, eu acho que o que eu consigo agregar de um pouquinho mais desafiador para mim foi lidar junto com tudo isso que era novo, a maternidade. Porque eu entrei na faculdade, eu tinha uma bebê de 1 ano, e depois eu tive outro filho, então eu tive que conciliar Faculdade, com faculdade, filho, passei por isso filhos, também. filhos, uma faculdade integral, né, que não era tão fácil, Uhum, tinha uma rede de apoio que me ajudou e foi essencial, uhum, mas ao mesmo tempo tem uma demanda que é só nossa, né, que somos as mães mesmo. Então eu acredito que isso foi o desafio maior que eu tive. Em uhum, relação aos primeiros atendimentos, tudo é bem gradativo, né, a gente sai uhum. bem preparado, mas eu lembro que minha mão tremia muito, eu suava É só frio. a prática traz a excelência, né, Sim, sim, doutora? é só Tem prática, jeito. mas eu lembro, assim, até o peso do jaleco, Paula, colocava aquele jaleco, eu falava: "Gente, ele realmente tem peso". A minha Tem. mãe era muito humilde, minha mãe Uhum. trabalhou como faxineira a vida inteira, então, assim, eu tinha uma responsabilidade ali muito maior. Primeira doutora da família? Sim, Olha sim. só, olha só. Então, foi uma trajetória que eu consigo falar que foi uma das páginas mais bonitas, Que foi a bênção, que minha. bênção. E o que que levou você a escolher a ortodontia e depois a harmonização orofacial? Porque você se deparou com muitas experiências no decorrer da formação, né, muitas possibilidades. O Sim. porquê dessas áreas? Eu sempre fui apaixonada, cada degrau que eu ia passando, eu ia me apaixonando mais. Uhum, Mas quando eu me formei, eu tinha um olhar mais clínico, assim, pra função. uhum, Então eu não entendia que a odontologia se limitava somente em dente. uhum, Por mais que eu goste até do título de ser dentista raiz também, hum, mas, o fato de só olhar dente não me satisfazia. Então a ortodontia, ela me preenchia isso, aonde a gente pensa que através da ortodontia a gente consegue alinhar um sorriso, deixar, um sorriso alinhado, uma fonética, o paciente consegue falar de uma maneira melhor, ele consegue melhorar a estima dele. Então a ortodontia, ela veio de uma maneira bem natural, nesse uhum. intuito de resolver uma dor que eu também tive. Naquela época eu não podia ter o tratamento ortodôntico e o meu sorriso, se fosse hoje a gente falava de bullying, né, mas Ah. antigamente eram os amiguinhos tirando sarro, né. Então esse sorriso, desalinhado me trouxe algumas dores, então eu queria projetar isso transformando de alguma maneira. Então Mais uma veio. vez a dor É, eu acho que a gente vive isso, né, a dor, ela vai nos ensinando nos na maioria das capacita, vezes, nos né. torna É, autoridade, na maioria das vezes é assim que deve ser, pelo menos. com certeza. E aí a ortodontia veio de uma maneira bem natural. Só que com o decorrer do tempo a gente vai vendo que o olhar vai ficando mais clínico e a gente Uhum, vai precisando refinar um pouquinho mais. E uhum, aí a harmonização, ela vem com essa cerejinha no bolo, ela refina essa estética, né. com certeza. Então a É um gente, conjunto, né? sim, é um corpo e a gente precisa das outras partes, né. Então hoje a gente consegue unir, eh toda a essência da odontologia e Uhum. quanto mais você tem de capacitação, mais você fica próximo, né, de trazer uma dignidade para o atendimento do Com paciente. certeza. Quais maiores desafios, doutora Fernanda, e aprendizados no seu início de carreira? Sem A sombra. maioria dos odontólogos que eu recebo aqui me relatam que pensaram em desistir da carreira no início. Você também pensou? Não, Ah, eu tive, assim, um sonho bem delimitado, na verdade. ah, Era um que sonho bênção. que eu vivia.
E tudo que eu conseguisse construir era muito para mim já, né. Eu vim ali, de uma história, assim, que eu costumo falar muito para os meus filhos que eu era improvável que deu certo. Olha, glória a Deus, essas que a gente gosta. Então Sim. eu não pensei em desistir, mas assim, eu saí recém-formada, como todos os desafios que todo mundo pode enfrentar, mas eu achei que já era capaz. Eu já saí montando consultório com uma bagagem tão pequena ainda, né, a gente precisa, Corajosa, audaciosa. como você disse, a gente precisa de muita prática, né, é a Sim, prática que vai desenvolvendo a gente. em Então tudo na vida, né. sim, e eu abri o consultório, com muito sonho, muita vontade de fazer dar certo, mas foi muito desafiador. Uhum. Então, eu me vi num cenário onde eu tive que atender planos odontológicos para conseguir sustentar aquele cenário, aquele consultório, e com uma demanda de trabalho muito exaustiva, né, porque a gente tem que atender muito num plano, Sim. com uma demanda financeira baixa, com pouco recurso, e sem perder aquilo que a gente busca, na verdade, né, que é, eu não digo ser o melhor, mas fazer o seu melhor. Então eu não queria que o paciente sentasse na minha cadeira e eu tivesse aquela pressa Sim. para atendê-lo, ou tivesse que demandar de um material ruim, ou não puder, de alguma maneira, não poder oferecer algo para ele. Então, assim, o maior desafio que eu tive no início foi ter atropelado a ordem. Talvez Uhum. eu tivesse Ido para uma clínica uma primeiro, né, clínica, buscado um pouquinho um mais de pouco mais de capacitação. experiência, Exatamente, para depois ir para um entender o consultório. fluxo na prática de uma Sim, clínica, né. mas a gente acha que tá pronto. Na Isso é verdade, bom. isso é do jovem, né. Trouxe muito aprendizado para você essa fase, Sim, né. sim, sem sombra de dúvidas. Doutora, você é especializanda, né, em cirurgias da face, bucomaxilofacial, né. Como que você concilia hoje as especializações com a rotina de atendimento, a clínica? Porque é bem puxado, né. É. Acima de tudo, a gente é mãe, a gente é Mãe, esposa, esposa, com certeza. empreende, né. Aham, Mas assim, eu empreendedora. acredito que a organização é a base de tudo. Você Uhum, tem que ter um sempre. apoio, né, você tem que ter um apoio, e a gente tem um apoio muito bom, tanto familiar, essa rede de apoio, de uma equipe muito boa. Mas, quanto mais você busca capacitação, você vai conseguindo, entender as prioridades, de cada paciente, você vai conseguindo entender qual é a ordem de cada tratamento. Então, eu acredito que se você faz o que você gosta, o que você ama, mesmo em dias muito conturbados, no final dá certo, né. Então, Verdade. assim, a gente tem uma estrutura onde a gente tem alguns protocolos, e a essência não é todo paciente que chega pronto, para a gente. A maioria dos pacientes a gente precisa solicitar exames de imagem, exames laboratoriais, então dedicar um tempo para que a gente consiga, fazer um prognóstico bom para esse paciente, aí as coisas Uhum. acabam fluindo. Organização, né, Sim. organização. A harmonização orofacial como uma especialidade em expansão, né. Como que você enxerga, doutor, o crescimento da harmonização orofacial nos últimos anos? A gente teve um boom da área muito grande, né? E eu sei que quem escolhe atuar na área como você escolheu tem que estar disposto a estudar muito, a Sim. buscar especializações, atualizações constantemente, porque todo dia é uma novidade, né? Como que você enxerga esse crescimento da harmonização orofacial? Graças a Deus está em expansão, né, Paula. Aham, sim, com Graças a Deus certeza. está em expansão, porque, assim, é uma especialidade nova, né. A Uhum, odontologia, ela foi presenteada com a harmonização por uma dor, né, uhum, que a gente teve, e a especialização orofacial, ela é uma especialidade que ela é da odontologia, por mais que ela esteja popularizada, né, uhum, outras categorias de profissionais também atuam, ela é da odontologia. sim. E querendo ou não, é nova, né, a gente teve, a regulamentação dela agora em 2019. Uhum. Por mais que ela esteja, em prática, né, por nós cirurgiões dentistas desde 2003, 2005, mas ela é nova. Então o Uhum. que eu acredito que a gente precise ter é depois dessa regulamentação, é esse entendimento de que a gente precisa estar
conectado com conhecimento, porque não é um modismo, né? Ela Sim, é uma ciência, ela é embasada em ciência e nós somos responsáveis pelos pacientes que estão na nossa cadeira, os que sentam na nossa cadeira, os que confiam em nós. E, infelizmente, existe, como em todas as áreas, aquele 1% que não se capacita da maneira correta. que deveria e respinga Em você, respinga em quem está ali disposto a fazer a melhor com certeza. odontologia, a melhor harmonização, né? É. É por isso que os bons têm que falar, têm que vir, têm que se desafiar, porque quando, o problema não é os ruins que falam, é os bons que se calam, né? Sim, Então, assim, por isso que a gente tem que dar cada vez mais voz, colocar mais em evidência, porque ainda tem muito. Nós viveremos, né, um futuro onde teremos muitos profissionais bons escondidos, né? Porque ainda tem esse receio de se comunicar, de estar na rede social. E isso é importantíssimo. Por isso que a gente vem sempre despertando esses profissionais, quando a gente enxerga um talento como você mesmo, doutora, vamos mostrar o que você faz, sua bagagem, seu conhecimento. Doutora é recém-chegada em Cuiabá? É, mas é uma profissional extremamente experiente, né? Tem uma bagagem enorme, já atuou em Goiânia. Eu sei que o mercado goiano ele é extremamente exigente. sim. Ali, para você se dar bem ali, você tem que ser bom mesmo. Eu morava em Barra do Garça, nossa referência não era Cuiabá, era Goiânia, eu vivia em Goiânia. Todo auxílio médico que eu ia buscar, eu buscava em Goiânia, né? Goiânia é É uma referência, né, na referência, é uma saúde. referência. Uhum. Doutora, quais diferenças você enxerga entre modismo e a real ciência da harmonização? Porque nós viemos de uma era de muita moda, né? De rostos muito parecidos, era milimetricamente desenhado, a quantidade de ml que você ia colocar em cada lugar. Então, Sim, assim, era como se fosse um padrão para todo mundo. sim. Como que você enxerga esse modismo e agora essa relação, né, do realismo, né, da beleza mais natural? O modismo, o próprio nome já diz, né? É uma moda, é uma tendência. Uhum, E isso não cabe só na harmonização, né? A gente usa muito exemplos como lentes de contato mesmo, né? sim, A quantidade de retrabalhos que a gente faz porque o paciente entende que agora não é moda e é o que eles usam. Não tá mais na moda a cor do meu dente. Então eu quero mudar quero mudar. novamente. Então, o modismo é isso. E eu não gosto nem de linkar o modismo à harmonização, porque assim, a harmonização ela é uma ciência, na verdade, né? A Uhum, harmonização, ela é como qualquer outra especialidade sim, da odontologia, ela é uma especialidade, ela não é uma técnica que a gente desenvolveu num final de semana. Então, assim, o modismo, ela vem dessa palavra de tendência mesmo, e essa ciência que a gente tem da harmonização, ela até vem com alguns protocolos, mas não dessa maneira que a gente coloca. Então, existem protocolos porque a gente estuda dessa maneira, a gente tem que validar os estudos, né? uhum, Mas o meu biotipo não é o mesmo do seu. Eu não consigo pegar um caso e generalizar, olha, só pela etnia, pela cor, ou pelo sexo do paciente, eu vou sempre usar esse protocolo. Não. Eu tenho protocolos que são desenvolvidos a partir do momento aonde eu planejo você, onde eu individualizo você. com certeza. Então, a harmonização não é um modismo e ela não E eu vem. vejo assim, harmonizar é realçar aquilo que Deus já fez belo. Sim, sim. Então, assim, realçar traços, não é transformar, é realçar. Exatamente. Tanto é que eu costumo falar para os pacientes assim: eu não Aham, consigo pegar um paciente bonito e deixá-lo feio, como eu também não consigo pegar um paciente feio e deixá-lo bonito. A gente sim, vai realçar, a realçar gente alguns vai traços. harmonizar, a Exato. gente vai trazer uma harmonia. E a gente tem limites para trabalhar, Paula. Eu não consigo simplesmente planejar que eu vou colocar 2 ml de lábio em você de uma vez. Não cabe. O produto vai sair. Eu tenho que fazer uma construção mesmo. Então, por mais que a gente planeje algo de acordo com equilíbrio, vamos colocar, Uhum, do que o profissional acha válido e o que o paciente quer, é um planejamento, é uma construção. com Então, a gente certeza. não vai do dia para a noite dormir e acordar tão Diferente. diferente. Doutora, quais procedimentos você mais realiza hoje na clínica? Eu ainda costumo falar que eu estou bem multidisciplinar, Aham, porque, como eu disse, eu gosto muito de odontologia. Então, principalmente os pacientes que eu vou
acompanhar, Uhum, eu gosto de fazer do início ao fim. Mas assim, generalizando bem, eu faço bastante reabilitações estéticas, desde intraoral a extraoral. uhum, Intraoral, eu falo de lentes de contato, de porcelana, mas desde uma cárie que aquele paciente tenha quando eu vou reabilitar, eu gosto de fazer o uhum. acompanhamento dele do início até o fim. E Ela os é raiz mesmo, refinamentos gente. e os refinamentos que eu costumo falar que é a cerejinha do bolo, o paciente às vezes chega para fazer um preenchimento labial. Eu quero fazer o preenchimento labial. E só que ele também tem vontade de fazer as lentes, então eu vou fazer a parte intraoral e depois eu refino Até com porque depois que faz a lente que você vê que os lábios eles ficam menor, sim. precisa dar uma Mas e para realçada, você né. fazer o paciente entender essa É ordem? É difícil. difícil. Como que você lidar com a expectativa do paciente, doutora? Porque eu acho que é o maior desafio de vocês Sim. é entender o que o paciente quer e fazer entender até onde você pode chegar, o que você pode É, fazer. eu acho que o mais difícil é fazer ele entender. E hoje, Uhum, assim, eu consigo me posicionar muito bem com o não, que foi uma coisa que foi difícil aprender a se posicionar ao ponto de falar não para o paciente. Então, assim, eu costumo ter uma boa escuta do paciente, eu escuto muito bem, eu sempre procuro acolher, até porque quando eu tomo, a gente vive uma vida muito corrida, e quando eu uhum, tomo a decisão de procurar algo, eu crio uma expectativa, então eu com entendo que o certeza, meu paciente ele tem aquela mesma expectativa e eu não me permito deixar levar que é banal, que aquele momento ali passe de uma maneira tão comum. com Então eu certeza. quero que ele tenha uma experiência comigo desde a primeira consulta. Então eu sempre quero escutar ele muito bem, e aí a gente vai para a segunda parte, onde nem tudo nos convém, né? Então, Uhum, muitas vezes o paciente quer algo que ele sabe que ele ouviu falar, que ele imagina que aquilo seja bom para ele, mas ele não estudou para saber que aquilo não é bom e com que não certeza. pode. Então eu aprendi a lidar muito bem com o não da minha parte. Então, se necessário for, a gente encaminha esse paciente para uma consulta multidisciplinar, ele pegar uma outra opinião, Uhum. mas eu escuto muito bem esse meu paciente e passo expectativas reais para ele. Com certeza, isso é muito importante, né, doutora? Eu falo que entender a expectativa, mostrar, fazer ele entender até onde você pode chegar, E até onde é porque seguro para até onde é ele, seguro. né. E como que você enxerga? Porque a gente vê as mulheres quando separam, né? Primeira coisa que querem lá transformar o sorriso, ter um cuidado maior com a pele, e os homens também. Como que você enxerga, doutora, a harmonização além da estética, né? Porque muitas vezes a mulher recorre a esses ferramentas, a esses artifícios, para marcar um início de um novo ciclo, para curar feridas emocionais, feridas internas, né? Eu falo que por trás de um desapontamento estético, às vezes tem muita coisa emocional ali Sim. adormecida, né? Como que você enxerga a harmonização além da estética? Além da estética, você quer dizer, assim, de Além da estética, porque a harmonização, ela não mexe só com a parte estética, né? Ela mexe também com a com nossa parte emocional? emocional. Há um resgate de você mesma quando você consegue mostrar para aquela mulher, fazer aquela mulher voltar a se olhar no espelho através de um sorriso novo, de um realce, né? A gente conseguir realçar traços que já é belo. Então, assim, há um resgate da mulher em relação à parte emocional mesmo. Hoje a gente vive uma geração onde muita gente está ferida, né, seja por Sim, muito, dores, muito. por processos que passou, então assim, realmente isso é uma procura muito grande. Muitas vezes o paciente não tem nem a voz de saber onde dói e o que ele Exato. precisa, né, Aham. mas a gente tem que estar treinado com esse olhar tanto clínico, voltado para a estética e com esse coração aberto para poder escutar. A gente fala que a gente é um pouquinho dentista, mas também é um pouquinho psicólogo, né. Todos vocês são. Por isso que eu falo, eu sempre gosto de trazer essa realidade, porque eu sei que o profissional da área da estética, vocês escutam muitos testemunhos, pessoas que vão, desabafam, olha, eu não sorrio tanto tempo porque Sim, eu não tinha condições de cuidar do meu sorriso, né, eu não estou satisfeita. Então, assim, vocês devem ouvir muitas sim. histórias, né, E por doutora? mais que hoje, Paula, a gente ainda tenha, assim, com auxílio da mídia,
com tanta tecnologia, com essas facilidades que a gente tem Uhum. hoje, seja até de recursos financeiros, a gente tenha hoje mais acesso. Sim. Hoje ainda existem muitos bloqueios, existem ainda muitos pacientes que sentam na cadeira e não querem que a gente permita nenhum auxiliar junto, Não. porque Aham. tem vergonha. Então, tem vergonha de abrir a boca, tem vergonha de sorrir Uhum. e vergonha de um espelho, vergonha de se reconectar, com pessoas. Então é uma realidade sim, e hoje a harmonização ela vem para a gente dessa maneira, Uhum. como uma ferramenta mesmo para construir novas histórias, para construir novos sorrisos, para permitir, de alguma maneira, que esses pacientes sejam transformados, e a gente é apenas instrumentos para isso, né. E a parte funcional, né? Como que a harmonização ela pode melhorar essa questão funcional? Tem muitos pacientes, que têm bruxismo, que é Uhum. o mais leve, né, dos problemas hoje que uma pessoa pode enfrentar, principalmente pós-pandemia. Uhum. E a toxina, ela entra como um forte aliado, né, tirando ali a tonicidade daquele músculo e faz com que a gente consiga relaxar aquela musculatura. Tem Uhum. pacientes que possuem algumas assimetrias que, que acometem numa disfunção na mastigação, na Sim. fala, então a gente também entende como. E foi até da onde surgiu a harmonização na odontologia, né? A Uhum. harmonização orofacial, nessa parte funcional também. Uhum. Ela surgiu para correções funcionais, né? Sim, Depois que ela partiu para essa parte sim. estética, né, Depois que a gente doutora? foi permitido, né, Uhum. a Algum trabalhar. caso clínico marcante, né? Mexeu com você, marcou a sua carreira, doutora? Sim. Eu tenho um, assim, a gente tem vários, a gente, é como Uhum. você disse, a gente escuta muito, Uhum. muitos relatos, a gente conversa bastante com pacientes, mas teve um especial que ele mexe comigo, talvez ele tenha até a oportunidade de ouvir e saiba Uhum. quanto isso remeteu Com para certeza. mim, né? A primeira consulta desse paciente, ele era um paciente do sexo masculino, ele sofreu um acidente de moto e ele perdeu 6 dentes da frente, então ele usava uma prótese móvel e ele disse que ele trabalhou por um período longo na vida dele com permuta, sem receber nada, em troca Para comprar essa. desse empregador dele Uhum. pagar um tratamento para que ele pudesse voltar a sorrir. Ele era muito jovem, né? Meu Então eu acho Deus. que ali foi a primeira dor dele. E ele se abriu dessa maneira, mas e ele cumpriu sim com a parte dele no acordo, mas não ficou nada que remetesse para ele algo que condisse com a idade dele, né? Ele ficou envelhecido e ele não sorria. E aí ele foi pegando um pouquinho mais de confiança comigo, se abrindo um pouquinho mais. Eu fui conquistando uma confiança nele, Sim. expressar de verdade o que ele esperava ali. E, e ali não era só uma dor física que ele tinha passado, não era só uma dor que ele vivia. Naquele acidente, ele perdeu a noiva dele. Então, quando ele se olhava no espelho, não era somente a ausência de dentes. Ele tinha uma marca que era além. Então, eh, a- Meu Deus. ali eu entendi mais uma vez que a gente lida não é somente com sorrisos, com dente, com sonhos, que isso a gente é treinado. A gente lida com histórias, Vidas. com vidas, e Eu sempre esse falo, tem muita coisa, tem muito mais coisa por trás. sim, e nem sempre a gente sabe de tudo, né? Às vezes até pela demanda de tempo ser pequena, a gente não tem acesso a A tanto. tudo. Por isso que eu falo que a gente não pode ser genérico. A gente Não. não pode pecar nisso. A gente tem que Cada ser caso é um caso. exatamente. E tem que tratar aquele como Tem. único. Às vezes a gente atrasa num atendimento e a secretária ou auxiliar vem tentar apressar. Eu falo, não, esse aqui é o meu paciente da vez. Quem está lá fora está aguardando, vai aguardar, vai ser bem recebido também. Mas quem está ali, ele não pode sentir essa pressa, ele tem que Não. se sentir acolhido, ele tem que sentir que aquele momento é É dele. dele. Foi reservado para ele, né? E tem que ser. Como que você lida com pacientes, doutora, que chegam com expectativas irreais? Você já falou muitos nãos? Sim. Hoje sim.
Hoje eu Ah, aprendi, em algumas situações que fizeram com que eu aprendesse, né. uhum. Uma que mais me ensinou, foi até porque ela me gerou um estresse com o esposo da paciente, me gerou um estresse, no local que é sagrado da gente, que é de trabalho, né. Sim. Eh, eu planejei um caso de lentes de contato de 20 elementos para paciente. A paciente falava para mim dentro do consultório que ela queria algo bem natural, bem sutil, que ela não gostava do algo muito branco. E o esposo dela já falava que queria algo branco para ela, porque se fosse para fazer algo sutil, não faria. Que ela Sim. já tinha um sorriso bonito Aham, e não precisaria de nada diferente. aham. E eu tendenciei ao pedido dela, quietinha, como ela falava, mais discreta, eu fiz algo sutil, algo que ficou de acordo com o que ela sonhava e o olho dela brilhava, ela realmente estava feliz com aquele Aham. sorriso. Mas eu tive que tirar tudo e fazer um sorriso branco, porque na verdade quem queria era o esposo. E ela não conseguiu se posicionar. Nem com Ai, a meu própria vontade. Deus. Então ali para mim foi onde eu aprendi que a gente tem que saber se posicionar em todas as situações, né. Eu comprei a dor dela, na verdade, porque eu senti que ela estava bem acuada, ela não estava conseguindo expressar para o esposo dela o que ela queria, e eu quis defendê-la. Mas na verdade, na hora de tirar eu não deveria ter tirado. Tava de acordo, não tinha nada que fizesse desabonasse o meu Com trabalho e ela certeza. estava feliz. Então, algumas lições como essa me fizeram Aprender a falar não. aprender a falar não. Ali eu acho que foi a minha maior lição, É, mas deve ser difícil demais colocar tudo, depois tem que tirar, porque o marido não gostou, porque o né. marido não gostou. E na Meu Deus, verdade, muito ela sério. estava muito feliz, mas não era suficiente. Histórias que nos ensinam, né, Sim. doutora. Qual que é o papel no seu ponto de vista, doutora, da escuta no atendimento estético? Acho que é o acolhimento. Eu acho Uhum, que o paciente ele precisa ser ouvido, ele precisa ter aquele momento para ele colocar toda a expectativa dele, para uhum, ele, expressar qual é o sonho. Muitos, como a gente conversou anteriormente, não tiveram outra oportunidade, seja uhum. ela financeira ou seja ela, por qualquer outra demanda. E aquele é o momento dele, então eu tiro a minha primeira consulta e se tiver necessidade de outras durante também não tem problema, mas aquela primeira consulta para simplesmente ouvir, entender qual é a necessidade daquele paciente, individualizar ele mesmo e dar toda a atenção que ele merece e A precisa. importância, né, do atendimento Sim, individualizado, né, saber que todos são únicos, né, sim. e que para cada um existe uma técnica, um tratamento indicado, não existe fórmula de bolo, né, doutora? Não. Deveria. Doutora, nós vamos para um Deveria. rápido bloco comercial e já voltamos para esse podcast que está incrível. Então, vocês estão nos acompanhando aí, segura aí que a gente já volta. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens.
Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Voltamos, vocês que estão chegando agora aqui, olha, tem muito papo bacana, né, doutora? Sim. Iniciamos alguns minutinhos, então só você clicar aqui para reassistir, compartilhar, replicar. Se não é inscrito ainda, se inscreve, que você sempre vai receber lá as notificações quando tiver transmissão aqui do Dr. Cash. Eu estou hoje com a doutora Fernanda Cautela, ela que é ortodontista, ela que atua na parte de harmonização orofacial, é especializanda em bucomaxilofacial e também cirurgias da face, e está aqui hoje contando um pouquinho da sua trajetória e das inovações da área da harmonização orofacial, né, doutora? Sim. Muito bom, um bate-papo muito leve, viu? Vale a pena acompanhar. Doutora, onde você se vê daqui 5 anos na sua profissão? Em Cuiabá. Ah, gostei! Ela abriu o coração para Cuiabá. Mas assim, eu continuo querendo estar daqui 5 anos ainda construindo bastante conexão com os meus pacientes, Sim. construindo ainda em ascensão ainda com esse meu legado, mas um pouquinho mais ativa na docência. Eu acredito que vale a pena a gente dedicar também uma parte para ajudar a formar novos profissionais. Replicar os dons que Deus te deu. É Sim. isso aí, eu acho muito legal. Ser Sim, então multiplicadora. daqui 5 anos eu acho que é um projeto que eu tenho. Palestrante, fazer Sim, cursos online. A gente está aqui para isso, doutora. sim. Colocar a doutora Fernanda aí para o mundo, né? Não é só Cuiabá, é para o mundo. Hoje com as plataformas digitais, nós rompemos barreiras, né? É verdade. Aproximamos, né, de outros estados, né? Como nós vamos em busca também, muitas vezes, né? A gente faz muitos cursos e nem sempre a gente está lá presencialmente, né? Então Com é a mesma maneira. certeza. Que conselho você deixaria, doutora, para os jovens dentistas, né, que estão nos acompanhando, que desejam seguir esse caminho da odontologia? Primeiro, ser apaixonado Pelo que faz. Gostar pelo do que que faz, né, exatamente. doutora? Porque a gente não pode escolher uma profissão por terceiros, né? Fazer, porque meu sonho era que minha filha fosse dentista, um dos meus filhos E fossem. aí, algum seguir seu caminho, Não, doutora? da saúde Ou... sim. Minha filha faz medicina, Ai, que meu bênção. filho tá indo pro rumo de empreender, mas ainda na saúde não, e o outro ainda é pequenininho, fala em ser jogador de futebol. Mas eu acredito que o primeiro conselho é fazer o que ama, escolher, se for odontologia, por amor realmente, Sim. não deixar de estar em busca de atualizações. A odontologia, na verdade, não só a odontologia, a área da saúde, ela implica em aprendizado constante. A gente tem
técnicas empregadas, se não for todos os dias, se não for a cada hora, pelo menos a todos os dias, né? São técnicas empregadas novas, materiais novos. Então, a gente tem que ter aquele respeito com o paciente que vai ser o nosso paciente. Então, além de ser apaixonado, ter muito respeito pelo paciente e entender que a gente vai lidar com vidas, com histórias, com seres humanos, né? Com certeza. E como equilibrar, doutora? Técnica, sensibilidade, estética, né? E ética profissional. Como equilibrar esses três pilares, né? Técnica, sensibilidade e ética. Eu acredito que esse seja o coração da Com odontologia, na certeza. verdade, Aham. né? A técnica, ela é a base, na verdade, né? A gente precisa ter técnica, não que ela sozinha vai permitir tudo, né? Uhum. A gente precisa ter técnica para ter conhecimento. Sim, Se a gente estiver falando de harmonização, principalmente anatomia, a gente precisa ter bastante conhecimento. sim, doutora. O outro pilar é estético, né? A Estética, sensibilidade estética. sensibilidade. A sensibilidade estética, ela tá ali bem alinhada a esse olhar clínico que a gente desenvolve. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico para a gente saber que a gente tem que dosar, que o menos é mais, que a Sim. gente não pode deixar um paciente descaracterizado, não pode trabalhar em excessos para não cair naquele modismo que a gente falou anteriormente. Uhum. E a ética é a gente saber falar o não, saber onde é o nosso limite, saber qual é até onde é Saber aonde o a gente paciente que é para você e pode. aquele que não é. Exatamente, e saber até onde a gente pode, é Com o respeito. certeza. Então, eu entendo que esses três pilares é como se fosse o coração mesmo da Ah, harmonização. muito bom falar com você pessoalmente. A gente falou muito por celular, por call, mas Sim, pessoalmente é o nosso primeiro contato, né, doutora Fernanda? O mundo sim, digital aí encurtando caminhos. sim. Fiquei muito feliz em recebê-la aqui, conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Que Deus te abençoe muito aqui em Amém. Cuiabá, Muito que muitas obrigada. portas se abram. Eu Amém. sei que é só o início da sua jornada aqui. E eu tenho certeza que, assim como eu, os cuiabanos vão abraçar o seu trabalho também e vão aí retribuir muito você, tá? Tenho Eu que certeza. agradeço muito. Primeiro, a sua receptividade. Você foi uma das primeiras cuiabanas a me acolherem aqui. Ah, imagina, doutora. Eu me senti Obrigada. muito acolhida mesmo, em Obrigada. alguns momentos que eu precisava ouvir algumas coisas que você me disse. Então, Que foi muito bênção. importante. Que bênção. E a partir daí, a gente está aqui iniciando, Se né? conectou, Se né? Com conectamos. É como certeza. você disse, em uma das mensagens, que Deus une alguns propósitos. Eu acredito nisso. Ele une. Então, Ele une. aqui eu acredito que seja um dos propósitos. Com certeza. Agradeço a todos que estiveram aí ouvindo até agora, tiveram paciência de estar aqui até o final Com com a certeza, gente. pessoal acompanhando a gente. E é um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha paixão pela odontologia que eu pude falar aqui. Muito E eu bom. agradeço muito. Doutora, para quem queira acompanhar nas redes sociais, como está seu Instagram? Doutora.fecautela. Uhum. Você hoje está atendendo onde aqui em Cuiabá? É, atrás do Hospital Santa Helena. O Na nome da clínica clínica Leblanc. Leblanc. Aí, gente, feito o convite, a rede social da doutora está aqui aparecendo para vocês. É só clicar, acompanhar, tem vários trabalhos, tem um pouquinho mais a história dela ali, da trajetória, Sim, né? Doutora, muito obrigada, espero tê-la aqui mais vezes, tá? com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que vai replicar e encaminhar esse conteúdo para o maior número de pessoas, né? Eu falo que a informação ela salva vidas e às vezes assim como você foi tocado, como você teve aí várias informações importantes, outras pessoas também podem ter esse acesso. Então compartilhe, faça a sua parte também. Eu espero vocês aqui amanhã com mais um Dr. Cash nesse mesmo horário. Até lá.